Aleluias, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluias. Mais uma vez, boa noite, queridos. Talvez alguns de vocês estão perguntando, o que é isso aqui? Alguém já me perguntou. Pastor, o que é aquilo ali? Surpresa. Eu gostaria de convidar para sentar aqui nessas cadeiras aqui alguns casais. Javan e Solange, Ricardo e Claudinha, Oswaldo, Patrícia e Marquinhos e Claudete. Aleluia, Jesus. E nessas duas cadeiras aqui eu gostaria de convidar um casal, José e Marcela. Glória a Deus, aleluias. Amados, há aproximadamente um mês e meio, né? O irmão José me procurou após o culto. Diz: pastor, olha, eu ainda não tive o meu casamento abençoado na igreja. E eu gostaria que isso acontecesse. Que fosse num culto, que o meu casamento fosse abençoado. Eu falei com ele: amém, vamos orar, vamos preparar e fazer isso. Ele falou: vai ser uma surpresa para minha esposa. E eu tenho certeza que uma surpresa muito bonita, muito boa. E nós conversamos esses dias na célula, né? Quinta-feira foi algo bem dinâmico, bem bacana, né? Aonde ele até fazia um pouco escondido, mas que na célula acabou sendo algo tão bacana, tão impactante. E ele acabou abrindo o coração para a esposa e falando: olha, domingo eu queria estar selando o nosso casamento na igreja. Já casaram no civil, mas queriam essa bênção com a palavra, com testemunhas. Convidou esses casais para se fazer presente também, participando neste momento. Então a mensagem de hoje está sendo especificamente para abençoar este casal que já casaram no civil, estão selando e renovando essa aliança agora na casa do Senhor, diante do Pai. Tendo a igreja, essa linda família, participante desse momento. E é uma alegria muito grande trazer essa palavra não só para eles, mas para toda a igreja, para cada casal que aqui está, para cada pessoa que ainda não casou, mas arde no seu coração um desejo sobre o casamento. Falarmos um pouco sobre isso, sobre as responsabilidades, os valores e princípios que esse casal, eu creio que tem assumido e deve assumir mais e mais, assim como cada um de nós, segundo os ensinamentos, segundo a palavra do Senhor. Por isso eu gostaria que nós lêssemos juntos Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Onde a palavra do Senhor diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Talvez você possa pensar assim: pastor, mas isso não tem nada a ver com casamento. Aqui não está falando nada de casamento, de homem e mulher, de casal, de pais e filhos e pais. Quem te disse que não? Porque eu pergunto para este casal e para todos que estão aqui, que já são casados: aonde o seu casamento está edificado? Aonde a sua casa está edificada? Aonde o seu lar está edificado? Eles estão aqui selando este matrimônio diante do Senhor, mas já são casados. Já casaram no civil. Já tem uma caminhada como casal. E a pergunta é: onde vocês têm alicerçado o casamento de vocês? Onde cada casal que está aqui tem alicerçado o seu casamento? Na rocha? Ou o seu casamento está alicerçado na areia? Porque para as duas situações é claro que virá a chuva, que vai transbordar os rios, vai soprar os ventos e vai dar com ímpeto naquela casa, quer seja edificada na rocha, quer seja edificada na areia. Isso acontece com todos os casamentos. A chuva cai, o vento vem, a tempestade vem e dá com ímpeto contra o casamento. E se o seu casamento, se essa união suas que já são estáveis, já foram honradas por Deus no civil, agora estamos buscando essa confirmação da bênção de Deus diante da igreja, estiver alicerçada na rocha que é Cristo, tem vindo e vai continuar vindo lutas, tempestades, ventos, chuvas, a palavra é quem diz. Mas esse casamento jamais será abalado, o seu casamento jamais será abalado, porque está alicerçado na rocha que é Cristo, está alicerçado na palavra. Porque se o nosso casamento, se esse casamento aqui, que está sendo mais e mais firmado, não for alicerçado na palavra, o Senhor diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, se não colocarem em prática, o casamento não vai estar alicerçado na rocha, vai estar alicerçado na areia. E a palavra nos mostra e nos ensina vários princípios que tanto o homem como a mulher tem que ter diante da direção, diante da palavra do Senhor, para que o casamento fique sempre alicerçado nessa rocha, que é Cristo, que é a palavra. Porque senão, queridos, não há casamento que suporte tempos que temos vivido, as situações que têm acontecido, a fúria do inimigo e esses tempos que se viram. Porque é muito claro a palavra dizendo que vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos e vai dar contra aquela casa. Principalmente porque existe alguém que investe pesado para destruir casamentos. Só que ele não vai trabalhar chegando para o meu irmão Javan e falar: olha, eu sou o diabo e vim aqui para destruir o seu casamento. Imediatamente ele vai estender a mão: eu te repreendo em nome de Jesus. Ele vai trabalhar tentando nos levar a quebrar essas verdades, a não colocar em prática na nossa casa, no nosso casamento, o que o Senhor ensina pela palavra, o que o Senhor exorta na sua palavra. E aí nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Onde o Senhor fala sobre
alguns princípios, alguns deveres conjugais. A partir do versículo 22, mulheres, sejam sujeitas cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Alguns deveres do marido: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? A palavra diz, José: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Ele se entregou por ela, ele morreu por ela, porque ele sabia que ele ia ressuscitar e amá-la e cuidá-la. Porque isso é dever então do marido: amar a sua esposa, demonstrando a ela o valor que realmente ela merece receber do seu esposo. E quantos casamentos não estão alicerçados nessa rocha, nessa palavra? Isso não tem acontecido. Não tem valorizado e amado a sua esposa, respeitado os seus sonhos e os seus limites, sendo o cuidador, o provedor, porque o marido é o provedor do lar. Apesar de, infelizmente, vivemos na atual sociedade onde a mulher tem muita liberdade, nada contra isso, inclusive trabalhos, é bom o marido entender que a responsabilidade de sustentar a casa é do marido. É do homem a responsabilidade de sustentar a casa, suprir as necessidades de casa. Sua esposa trabalha e pode te ajudar, amém, glória a Deus por isso. Mas é responsabilidade do homem assumir esse papel. Deus colocou o homem como cabeça, como autoridade, como sacerdote sobre a sua casa. É da responsabilidade do homem trazer para o lar a posição que o Senhor quer que ele ocupe, sendo cabeça, autoridade, não para dominar com o machismo, mas exercer a autoridade que a palavra ensina, para trazer proteção, segurança para a sua casa e para a sua família. Quantos casamentos são abalados porque estão sendo alicerçados nesse ensino da palavra, na areia e não na rocha? Porque a partir do momento que eu quebro esses princípios como homem, estou alicerçando o meu casamento, a minha posição de esposo, de homem, na areia e não na rocha. E aí a tempestade vai vir, os ventos vão assoprar e a casa vai ser abalada. Por quê? Porque temos quebrado princípios e valores que a palavra ensina. Por isso, meu irmão, lembre-se disso. Sobre a sua vida está essa direção de Deus, esse compromisso com Deus. É responsabilidade do marido, do esposo, do pai levar Cristo para dentro de casa, mostrar a referência de Deus em casa. E se nós falhamos com isso, muitas vezes a esposa assume o papel do esposo. No mundo espiritual isso é errado. Isso é errado.
exceto o caso da esposa, que talvez está aqui e seu esposo não é cristão. Então você está assumindo o mundo espiritual por necessidade. É diferente, Deus vai honrar e vai te abençoar por isso. Mas cada casal que está aqui, inclusive irmão José e irmã Marcela, qual nós estamos aqui para abençoá-los mais ainda, porque já são abençoados pelo Senhor. É dele a responsabilidade, como cabeça, como autoridade, como sacerdote. Trazer Cristo, trazer a glória de Deus para dentro da sua casa, os ensinamentos de Deus. Mas às vezes temos quebrado isso. O marido deve respeitar a sua esposa. Afinal, quando Deus a fez, Ele não a formou para ser escrava, para ser humilhada ou para ser pisada, mas a colocou para caminhar junto, lado a lado, ajudando na visão, no chamado e na direção que Ele te deu, a sua missão. Deus colocou a Marcela do seu lado para ajudar na sua missão. E muitas vezes nós quebramos esse princípio, afastando a esposa dessa missão que Deus nos confiou, achando que ela não é capaz, que ela não sabe nada, eu aqui sei tudo, a última palavra é a minha. Mas a palavra não diz isso aqui não, que a última palavra é a minha. A última palavra é de Deus. E se nós como esposa não estivermos ligados ao Senhor, Deus fala com a nossa esposa e não fala conosco. Porque temos quebrado princípios ali alicerçado na areia. Eu fiquei muito feliz quando ele falou isso, conversou comigo. Porque eu sabia, Senhor, eu não vou trazer uma palavra só para este casal. É para a igreja. Para todos os casais, inclusive a mim mesmo, seremos ministrados sobre como isso é importante. E quantas vezes nós temos quebrado princípios assim? Quantas vezes nós temos permitido ou colocado as nossas esposas assumindo posição que que é nossa, responsabilidade que é nossa? Isso é quebra de princípio da palavra. Vamos estar ali cessando o nosso casamento na areia. E o vento vai vir naquela situação, a tempestade vai vir naquela situação, e a casa vai abalar, o casamento vai abalar. E aí a culpa não é de Deus, nós vamos para Deus, reclamamos de Deus, não, a responsabilidade é nossa, porque o ensinamento de Deus está aqui. Deus falou, tem que me ouvir, tem que praticar a minha palavra, e tem que alicerçar a casa, o casamento, a família, a sua vida na rocha, em mim e na minha palavra. Porque o vento vai vir, a chuva vai cair, a tempestade vai bater na sua casa, nessa casa, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua família. Ela só vai manter firme se estiver alicerçado na palavra. Senão vai abalar, queridos. Vai abalar. Você que está aqui, que ainda não casou, é um privilégio você estar recebendo essa palavra. Talvez muitos casais que estão aqui, inclusive eu, não tive o privilégio de receber uma palavra assim, sobre casamento antes de casar. Então o Senhor já está te ensinando para que você não venha cair em erros que eu caí, que quem sabe todos esses casais que estão aqui caiu, ou quem sabe ainda estão caindo. Mas o Senhor vai nos ensinando a palavra. Deveres da esposa, como diz, ser submissa, não está falando ser escrava. Está falando que ela deve estar debaixo de uma missão que Deus confiou ao seu esposo. Mas quantas vezes a mulher quer tomar essa posição? Aí você quebra princípios. E aí você, esposa, você vai estar alicerçando a sua casa na areia, porque você está quebrando princípios, tomando a posição do seu esposo. Ah, mas ele não quer buscar a posição dele, não quer, vai falar com Deus. Pede a Deus sabedoria e direção, senta, conversa com ele, fala com ele, mostra na palavra. Se ele não aceitar, então é você e Deus, fale com Deus, clame, mostre para Deus, Deus, a tua palavra. Põe meu esposo na posição que ele tem que estar. Porque eu não quero que o meu casamento, que a minha casa, que a minha família esteja alicerçada na areia. Eu quero que ela esteja alicerçada na rocha. O Senhor diz, para estar alicerçada na rocha, temos que ouvir e praticar.
a tua palavra, o teu ensinamento. Muitas não querem reconhecer a autoridade. A melhor honra, a melhor maneira de honrar o seu marido é permitir que ele assuma o lugar que Deus lhe designou, o cabeça da esposa. Mas isso não quer dizer que ele é superior. Está cumprindo com aquilo que Deus determinou. Mas é junto. Existe um ditado no mundo que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. É o pior ditado que existe, se formos olhar os princípios da palavra. Porque o verdadeiro princípio da palavra é: do lado de um grande homem de Deus, ao lado de um grande homem de Deus, existe uma grande mulher de Deus. Lado a lado. Não é um na frente e outro atrás, não é um puxando e outro saindo arrastado. Não é um parado e outro empurrando. Não, é os dois lado a lado num propósito. Isso é alicerçar o casamento. Isso é que vocês devem fazer, se não estão fazendo. Alicerçar o casamento em Cristo, na palavra. É responsabilidade do esposo reunir a sua casa, a sua esposa. Só sou eu e minha esposa, então chame a sua esposa. Tem um culto doméstico nessa casa, ao menos uma vez por semana, é sua responsabilidade. Abençoar a sua esposa, abençoar os seus filhos, é sua responsabilidade. E quantas vezes o marido não faz isso, a esposa que tem feito. Você está quebrando princípios, marido. Da palavra de Deus, está alicerçando a sua casa na areia, passando a responsabilidade para a sua esposa, que não é dela, é sua. E no quarto dos seus filhos, orar e abençoar, não é responsabilidade da sua esposa, é sua responsabilidade. Agora, se você não fizer, ela vai lá fazer. Mas é responsabilidade do esposo, é sua responsabilidade, meu irmão José. Ir lá no quarto do seu filho, colocar a mão sobre ele. Pode estar dormindo, não tem importância. Pai, eu abençoo meu filho, como cabeça, como autoridade, como sacerdote. Vai lá no quarto, sua filhinha. Abençoa a sua filhinha, Pai, eu abençoo a minha filha, como herança do Senhor para a minha vida. Depois, na hora de deitar, ora com a esposa, abençoa a esposa. Essa é a responsabilidade do homem como cabeça, como sacerdote. E quantos maridos não têm feito isso? Estou aconselhando este casal, se não tiver feito, creio que em nome de Jesus vão passar a fazer a partir de hoje. Mas não é só para ele, é para todos nós. É para todos nós. Eu creio que Deus moveu no coração desse homem para trazer a palavra para todos nós. Para entender que podemos estar alicerçando o nosso casamento, áreas da nossa família, numa areia. Porque temos quebrado princípios da palavra do Senhor. Não temos caminhado segundo aquilo que o Senhor quer. Outro ponto que é importante, como a palavra fala aqui, aceitar as diferenças. Às vezes a pessoa quer mudar o cônjuge na marra. Você muda, você muda. E muitas vezes o cônjuge não consegue ser aquilo que você quer e deixa de ser a essência que realmente ela é ou ele é. Porque nós queremos mudar pela nossa força, pela nossa vontade, pelo nosso querer. E não pelo amor de Deus. Que é a última parte dessa mensagem que nós vamos trabalhar. Eu não acredito em alguém aqui que vai dizer: o Senhor me mudou pela força. O Senhor me mudou chegando para mim: Marquinhos, você converte, eu te mando para o inferno. Eu posso dizer que eu tenho certeza que ninguém teve uma experiência assim aqui. Não, Deus mudou, Deus alcançou esse homem em amor. Por isso Paulo pode dizer: o amor me constrangeu. Não tente mudar a sua esposa na força. Não tente mudar o seu esposo na força. Não vai dar certo. Isso é alicerçar o casamento na areia. Aí o vento aproveita com a situação e vem e assopra. O inimigo aproveita com a situação que está vindo e assopra. E abala.
Mas se tentarem fazer isso em amor, o vento também vai vir a soprar para que isso não aconteça. Mas está sendo alicerçado na rocha, não vai cair, não vai ser destruído. Não vai ser destruído. Queridos, tudo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, a palavra ensina. Só não alicerçamos o nosso casamento, só não alicerçamos a nossa família nessa rocha se nós não quisermos, porque o Senhor deixa aqui todos os ensinamentos para que isso aconteça. Sendo os pais como amar, como ensinar os filhos, sendo os filhos como amar, como honrar os seus pais. Já é a situação de vocês que já têm filhos, a responsabilidade de ensiná-los no caminho. Não é ensinar o caminho, olha lá é a igreja, vai lá que é o caminho. Não é isso não, diz, ensina no caminho. É responsabilidade do pai, vamos lá, filho. Pai, é responsabilidade do pai levar para os filhos a palavra do Senhor. Mas tem que ir junto. Ir junto. Porque senão sozinho eles podem se perder. E sabe quem Deus vai querer prestar conta? É com vocês. Porque muito pai, muita mãe vai chegar e dizer, meu filho não quis por quê? Você ensinou ele caminho, eu ensinei. Como é que você ensinou lá? Jesus é o caminho. Mas não foi assim que eu disse na minha palavra não. Você alicerçou isso na areia, não foi na rocha. Porque na rocha eu disse, ensina no caminho. Vai com ele, vai junto com ele. Ensina com a sua vida. Vocês têm filhos, ensine com a vida de vocês em Cristo. Porque senão não vai dar certo. É alicerçar a família na areia. Tem que ser com a vida. Meus filhos têm que amar a Cristo vendo Ele na minha vida. Vendo eu ir para a igreja, vendo eu buscar o Senhor, vendo eu orar em casa, vendo eu ler Bíblia em casa, vendo eu ir abençoar lá os filhos à noite. Às vezes até acordando ele, você põe na mão, ele acorda assustado. Você está orando ali. Às vezes acontece com a Bruna. Davi não quer quando ele apaga, ele apaga. Mas a Bruna, às vezes eu vou lá, eu ponho a mão na cabeça, eu estou orando assim. Aí vê que eu estou orando e continua dormindo. É nossa responsabilidade, queridos. É nossa. Princípios para alicerçarmos. Outra coisa, convide Jesus para o seu casamento. Que isso, pastor? Como é que história é essa? Eu já estou na igreja, eu já sigo Jesus, mas muitas vezes Ele não está no nosso casamento. Como assim? Tomamos decisões sem convidar Ele para as decisões. Quando eu tomo atitude sem consultar a minha esposa, eu estou quebrando princípios, estou deixando de convidar o Senhor, porque Ele ensinou. É os dois juntos. Às vezes a esposa toma uma decisão sem consultar o seu esposo. Você também não consultou o Senhor, porque se fosse consultar Ele, Ele vai falar, fala com o seu esposo também, fala com a sua esposa também. São princípios. Nós vamos tomando decisões e deixamos de convidar Jesus para o nosso casamento. Convide Jesus para o seu casamento, para estar com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui não acontece com nenhum casal aqui, é só lá fora. Casal que às vezes tem um desentendimento e vai deitar, um vira para um lado, um vira para o outro e dorme sem resolver a situação. Onde está Jesus nessa história? Onde Ele ficou nessa história? A palavra diz que nós vamos irar, por isso Paulo escreveu, irai-vos, mas não pequei, porém não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O melhor lugar para resolver problemas chama-se o seu quarto, o seu leito, sem mácula.
acontece aqui também não. Sai do quarto, vai dormir no quarto do filho ou vai dormir na sala? Onde está Jesus nessa história? Onde está a palavra? Onde eu estou alicerçando o meu casamento? Hã? Você sai e o inimigo vai para lá. Trabalhar na mente do seu esposo, na mente da sua esposa. Porque quando nós tomamos atitudes assim, nós estamos quebrando o princípio e não estamos alicerçando o nosso casamento na rocha, e sim na areia. Aí o inimigo vai chegar. Vai chegar, queridos. A palavra ensina. Em 1 Pedro, no capítulo 3, Pedro fala de algo muito interessante, que às vezes nós deixamos passar desapercebidos, e achamos que está tudo certo, que está tudo bem. Quando ele diz assim, no versículo 7, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, com a parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Então quer dizer uma coisa, para este casal e para todos os casais que estão aqui: se vocês se discutirem e não resolverem um problema, não adianta orar a Deus. Não adianta você ir falar com Deus, porque as suas orações estão interrompidas. Vai lá com o seu cônjuge, resolve primeiro, e depois vai falar com Deus. É o que a palavra está dizendo aqui, não sou eu não. A palavra está dizendo, para que as suas orações não sejam interrompidas. Para que você não esteja alicerçando o seu casamento na areia. Existe uma brincadeira por aí, se casamento fosse bom, não tinha testemunha, né? Tem que ter até testemunha para falar, eu estava lá, eu ouvi tudo que Deus falou. Não adianta tentar fugir não, que eu estava lá. Vai ser por isso que Deus falou, vamos colocar testemunhas, que não tem como a pessoa... Mas você lembra que você ouviu, que Deus falou, que Deus não tem que colocar em prática? Não tem, é assim, sim ou não. Passou disso, não procede de Deus. Mas a testemunha mais importante não são esses casais que vocês convidaram. Não sou eu. A testemunha mais importante, você sabe, está aqui. Chama-se Jesus Cristo. Esse é a maior testemunha, que já abençoou quando vocês estiveram diante do juiz ali, aliançaram o casamento. Está aqui e continua abençoando vocês. Mas uma coisa que eu falo em todos os casamentos, eu não ia deixar de falar nesse. Ricardo e Claudinha devem lembrar que eu falei no casamento da Maninha. Jesus poderia aparecer aqui agora, no meu lugar, me pedir licença, tomar a palavra e virar para o meu irmão José e dizer: José, essa é a Marcela, minha filha, que eu criei para ser sua esposa, para que você seja feliz com ela o resto da minha vida. E depois virar para você e dizer: Marcela, minha filha, este é o meu filho José, que eu criei para ser seu esposo, para que vocês sejam felizes o resto das suas vidas. Por isso eu, Senhor Jesus Cristo, abençoo o casamento. E depois toda a igreja, todos nós, vimos ele subindo e atravessando aqui o teto dessa igreja. Puf, sumiu Jesus. Que bênção! Jesus manifestou fisicamente para todo mundo ver e abençoou o casamento de vocês. Mas eu vou dizer para vocês, digo para todos os casados que estão aqui, mesmo Jesus tendo feito isso no casamento deles e no seu e no meu casamento,
se nós não cumprirmos com os princípios da palavra, com o que a palavra ensina, se nós não alicerçarmos, se vocês não alicerçarem o casamento de vocês na rocha, que é a palavra, vocês não serão totalmente felizes. Talvez nem viverão juntos até que a morte os separe, e a culpa não vai ser de Deus, mesmo tendo a bênção de Deus, queridos. Quantos casamentos foram lindos diante de Deus, diante da igreja, e são destruídos? Onde está o erro? Faltou a bênção de Deus? Faltou o Senhor nesse casamento? Não, faltou alicerçar esse casamento na rocha, que é a palavra. Principalmente, alicerçar o casamento o que a palavra nos diz em 1 Coríntios, todos devem saber, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Mas quando Paulo está encerrando o capítulo 12, ele falando dos dons espirituais, dos dons que o Espírito Santo usa a igreja. Quando ele está encerrando o capítulo, ele diz assim: olha, busque com zelo os melhores dons, porém a partir de agora eu vou ensinar a vocês um caminho que é mais excelente. Ele fala do amor. Aí a partir do versículo 4, a palavra diz assim: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nessa tradução diz que o amor não perece, mas eu prefiro uma outra tradução que diz: o amor jamais acaba. O amor é paciente, fala de longanimidade, de um espírito constante que nunca desiste. Muitas pessoas tiveram paciência e restauraram o seu casamento. Outras foram precipitadas e impacientes, colocaram tudo a perder. Interessante que Deus colocou o homem como cabeça, como autoridade, como sacerdote. Mas é a mulher que Deus diz: a mulher sábia edifica a casa, a tola derruba. Veja como caminha junto, é para caminhar junto. Não é para um ser maior e melhor do que o outro. O homem é chamado para ser cabeça, autoridade. Mas diz para a casa ser edificada, a mulher tem que ser sábia. Peça ao Senhor sabedoria para edificar a sua casa. Porque quem edifica a casa é a mulher. Porque a mulher é pacificadora, né? Pelo menos deveria ser. É amorosa, é carinhosa. É aquela que com sabedoria vai lá e resolve as situações. Chega lá e resolve o problema do pai com o filho. Chega ali e consegue com sabedoria conduzir um ou outro para aquela unidade. Mas ao mesmo tempo a palavra diz que a mulher tola, com a própria mão, destrói. E aí nós temos a necessidade de buscar nesse amor a paciência, a benignidade, que a palavra diz: o amor é benigno ou bondoso, significa ser útil, ser agradável, ser gentil. Quantas vezes o homem principalmente não quer ser útil, não quer ser agradável e gentil para conquistar aqui, né? Na série ele contou como é que foi a luta, como é que ele fez para conquistar. Se fosse dar a oportunidade para cada um, como é que você fez para conquistar? Ah, mas agora eu preciso conquistar mais, eu já conquistei, né? Agora eu não preciso dar flor mais, eu já dei muitas flores. Você ser gentil, querido. Você está sempre investindo neste amor, investindo no amor, no coração da sua esposa, no amor da sua esposa. Vou perguntar para alguma, qual foi a vez que você deu uma flor? Mas foi antes da gente casar. Depois que casou não deu mais.
gentil, ser carinhoso. A esposa, mesma coisa, né? Quando casou, no início do casamento, fazer aquelas coisas gostosas, o marido chegava, já sentia o cheiro, parava o carro, não queria nem fechar o carro, já queria descer logo. Hoje tem que eu gosto. Às vezes tem dia que o marido chega, não tem nem panela no fogão, né? Chega o amor, tem que comer. Tá na geladeira, lá esquenta. Isso é ser gentil? Isso é ser bondoso? Isso é ser agradável? Por quê? Porque agora é sua esposa? Porque agora é seu esposo? Não precisa mais? Não, isso é não alicerçar o casamento na rocha, alicerçar o casamento na areia. Aí tem alguém que está sempre de olho. Assim como Deus guarda e abençoa o casamento, existe alguém que está ali pronto para destruir. São nessas pequenas coisinhas. Essas pequenas coisinhas que nós vamos permitindo que quebrem. O amor não arde em ciúmes. Existe o ciúme natural, que é o zelo, que é o cuidado. A palavra diz que até o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas marido ou esposa, se há no seu coração um ciúme doentio, vai falar com Deus, porque tem algo errado. Ciúme doentio expressa falta de confiança. E casamento sem confiança está alicerçando o casamento na areia. Está alicerçando o casamento na areia. O ciúme doentio é um sentimento da carne. Existe o zelo. O Espírito Santo, ele zela, ele tem ciúme de nós. Mas não é aquela coisa doentia. Se há um ciúme doentio no seu coração, vai tratar com Deus, vai alicerçar isso na palavra para você ser curado. Porque isso prejudica o casamento. Sufoca! O ciúme é você dizer para o seu esposo ou para a sua esposa: eu não confio em você. Ciúme doentio é isso, eu não confio em você. Então, se você não confia, vai lá para Deus. Tem alguma coisa errada. Casamento, 3 alicerces: amor, respeito e confiança. Se faltar um desses 3, querido, vai para a palavra, porque tem algo errado. Todo casamento tem que estar alicerçado nessas 3 bases: amor, respeito e confiança. Se faltou um desses 3, vai alicerçar na palavra, na rocha, porque a palavra diz que a chuva vai cair, o vento vai soprar e vai dar com ímpeto nessa casa. E aonde que vai ser que vai dar com ímpeto? Aonde tem a brecha, onde tem o erro. O amor não se conduz inconvenientemente, não se conduz de forma vergonhosa. Talvez a pessoa se orgulhe: eu nunca traí a minha esposa. Será? Jesus diz assim: se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Sua esposa não sabe, os amigos não sabem, o vizinho não sabe, a igreja não sabe, mas existe um que sabe. Aquele que sonda o meu pensamento e esquadrinha o meu coração, ele sabe. Isso é pior pro lado do homem, mas isso acontece com a mulher também, viu? Desonra o seu casamento aqui, na mente. Existe um que sabe. Quando isso acontece, estou alicerçando na areia. O vento vai soprar, a chuva vai cair. E a responsabilidade do que vai acontecer, ela é sua. Não é de Deus, porque Ele já ensinou na sua palavra. O amor não se exaspera. Ou seja, não se irrita facilmente. Não fica nervoso facilmente. Eita, isso aí é complicado, né? Porque parece que o lugar que é mais fácil para a gente fazer isso é em casa, né? Talvez no trabalho você não faz. Na igreja, menos ainda. Na igreja eu sou irmão, eu sou pastor. Mas em casa, vira o cão chupando manga. Primeira oportunidade, parece que
Igual aqueles cavalos que foi ferrado, a ferradura está novinha, está pronto para tal coisa. Incrível isso, impressionante isso. Como é que quando não está alicerçado na rocha, isso se manifesta em casa, principalmente no casamento, assim, do estalo. Talvez se uma mesma pessoa falar com você o que a sua esposa falou, você trata diferente. Se a mesma pessoa para falar com você alguma coisa que a Marcela falou, você trata diferente. Se a mesma pessoa falar com você uma coisa que José falou, você trata diferente. Mas não, é José, é meu esposo. É a minha esposa, você nem pensa para falar. Nem pensa. Não é à toa que a palavra diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para irar. Só que a gente vira as coisas e fala: eu estou pronto para falar, tardio para ouvir, estou pronto para irar. Não é à toa que Deus deu ao ser humano 2 ouvidos e uma boca, mas mesmo assim a boca está sempre afiada e o ouvido está sempre fechado, principalmente quando é em casa. Mas esse amor que o Senhor traz para o casamento, esse amor que nós lemos que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, fala de dor, fala de lutas, fala das tempestades, fala de crer naquilo que talvez é impossível, mas servimos um Deus que é possível para restaurar e para trabalhar na vida do nosso cônjuge, do amor que aguenta com paciência, porque é um amor que veio de Deus e deve ser alimentado. Amado, você deve pedir a Deus: Senhor, me ensina a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Você, Marcela, deve pedir: Senhor, me ensina a amar o meu esposo como a palavra quer que eu ame, como o Senhor quer que eu ame. Nós temos que pedir isso, queridos. Casais que estão aqui, reflita entre você mesmo. Qual foi a última vez que você pediu isso para Deus? Senhor, me ensina eu a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Qual foi a última vez, esposa, que está aqui, você pediu: Senhor, me ensine a amar o meu esposo como eu devo amar, me ensina a ser submissa, a respeitar o meu esposo como eu devo fazer. Você lembra qual foi a última vez? Eu lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Isso é alicerçar o meu casamento na rocha. Não fazer isso é estar alicerçando o nosso casamento na areia. Por isso eu fecho essa palavra dizendo para vocês: a responsabilidade de ver um casamento lindo, uma família linda e abençoada, está sobre a vida de vocês. Do irmão como cabeça, como sacerdote, como autoridade na casa, para levar a tua família junto no caminho do Senhor e ensinar os princípios de Deus. A irmã como uma mulher sábia para edificar a sua casa, para ser submissa, ou seja, para caminhar na missão que Deus confiou a seu esposo. Mas se vocês fugirem disso, já tendo a bênção do Senhor, e ela vai ser renovada aqui nessa noite, está sendo renovada, qualquer coisa que acontecer fora isso, a responsabilidade é sua, assim como cada casal que está aqui. Por isso eu gostaria de perguntar a você, meu irmão, se você está disposto a renovar a aliança que você já fez com a sua esposa, diante de Deus, diante de um juiz, de umas autoridades e de todas as testemunhas que estavam lá, renovando hoje novamente diante de Deus, diante de um ministro da palavra, diante de testemunhas a qual você convidou, diante de toda a igreja. Você está disposto a renovar essa aliança com a sua esposa diante dessa palavra que Deus te ensinou e trouxe ao seu coração? Amém. Para todo mundo ouvir. Sim. Aqui tinha 4, 8, 9 testemunhas, agora tem bastante. Brincadeira. Irmã Marcela, você está disposta diante de Deus de renovar a aliança que você já fez com seu esposo diante de Deus, diante de juízes e autoridades, testemunhas lá presentes, renovando hoje diante de Deus
diante do ministro da palavra, diante de testemunhas a qual vocês convidaram, de toda a igreja, está disposta a renovar essa aliança? Amém. Lembre-se que essa aliança feita, que vocês fizeram, prometeram um ao outro amar, honrar e respeitar, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Fizeram uma promessa, que todos aqui que casaram fizeram, até que a morte se separe. Até que a morte se separe. Por isso Jesus diz: deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornando os dois uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Só uma coisa pode separar vocês: quando for o tempo de Deus de chamar um dos dois. Talvez nem separe, Deus pode chamar os dois. O propósito do Senhor é no tempo dele. Só a morte pode separar um casal, segundo a palavra. Mas se não alicerçarmos nosso casamento diante da palavra, diante do que o Senhor ensina, esse casamento pode ser destruído, não pela morte, separado, quebrado, não pela morte, mas por erros e irresponsabilidades que um dos dois pode cometer, ou quem sabe os dois, quebrando princípios da palavra e alicerçando o casamento sobre a areia. Porque a palavra é clara: a chuva vai cair, o vento vai assoprar, a tempestade vai vir sobre qualquer casamento, estando alicerçado na rocha ou na areia. O resultado vai ser depois. Um será abalado e o outro não. Mas temos que estar alicerçados em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar a todos para ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Estão com alianças aí? Igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero apresentar aqui este casal, apresentando-os diante do Senhor juntamente com essas alianças, a qual diante do Senhor, a qual diante do ministro da Tua Palavra, diante de testemunhas a qual Ele os convidou como padrinhos, igreja como testemunha, eles estão renovando a aliança e recebendo a bênção na sua casa. Que o Senhor cele isso no mundo espiritual. Que o Senhor cele essa verdade, essa palavra ao coração dos teus filhos. E que eles jamais esqueçam deste compromisso assumido com o Senhor, de um para com o outro. Que o meu irmão José jamais esqueça que ele assumiu esse compromisso com o Senhor, papai, e com a sua esposa Marcela, diante do Senhor, diante de testemunhas. Que a minha irmã Marcela jamais esqueça que ela assumiu esse compromisso com seu esposo José, diante do Senhor, diante da igreja. Que eles saibam que essas alianças são símbolos de uma aliança que existe no mundo espiritual e de uma aliança que existe no coração dos teus filhos. Por isso, neste momento, que o Senhor abençoe, eu confirme a bênção do Senhor, a qual eles estarão novamente colocando as alianças, renovando diante do Senhor a bênção que já foi derramada, em nome de Jesus. Tá nervoso? Amém. Pai, e neste momento, como ministro do Evangelho, autoridade pelo Senhor confiada a mim, tendo a certeza da presença e da bênção do Senhor,
derramada sobre este casal e este casamento. Com a presença dos casais a qual eles convidaram e toda a igreja como testemunha. Nós ministramos essa renovação de aliança, esses votos matrimoniais, tendo a certeza pela fé que o meu irmão José cumprirá no seu casamento com a tua esposa Marcela tudo aquilo que o Espírito ensinará e que a tua palavra tem ensinado. Também creio pela fé que a tua filha, minha irmã Marcela, cumprirá com o seu esposo tudo aquilo que o Espírito Santo ensinará e que ela tem conhecido e recebido na palavra. Por isso que o Senhor guarde esse casal, cercando-os de uma redoma de fogo, colocando invisível aos olhos das trevas, e que eles, alicerçando esse casamento sobre a rocha, serão um casal que serão referência para muitos lares, muitos casais, muitos casamentos que estarão sendo destruídos, mas verão neste casal o amor, o respeito e a confiança, e principalmente a tua presença, que fará toda a diferença neste casamento e, por que não dizer, nesta família que já é constituída de filhos, tudo tendo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se não tiver vergonha, pode beijar a esposa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando esse casal maravilhoso, a família deles, né? A filhinha está ali. Cadê o filhão? Está ali também. Está lá, né? A filha está lá, né? Deus abençoe, continue abençoando essa família em nome de Jesus. E o caminho, o ensinamento, a direção, vocês têm. Só depende de vocês agora. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe. Obrigado pela presença dos casais convidados. Amém? Glória a Deus. Amados, diante desta palavra, sem constrangimento algum, se temos casais aqui que diante dessa palavra teve a convicção que não tem alicerçado o seu casamento sobre a rocha, mas quer receber uma oração, quiser vir aqui à frente, eu quero orar por vocês. Ah, pastor, mas eu vou ficar com vergonha. Vergonha de quê? De reconhecer diante do Senhor que precisamos da direção dEle, da ajuda dEle, da bênção dEle. Mais ainda, temos alguém que gostaria de receber uma oração específica sobre o seu casamento? Nessa hora, como diz o pezinho, coça, mas a mãozinha segura na cadeira, né? Amém. Glória a Deus por isso. Fico feliz por saber que todos os casais aqui amém, amém. Mais algum casal que quer vir aqui à frente? Mais ninguém? Glória a Deus por isso. Então vamos orar pelo nosso casal, irmão Túlio e irmã Verônica, que creio que tem alicerçado o casamento na rocha, mas querem receber oração, para que se algo precisa ser mais alicerçado ainda, que o Espírito direcione e fale, né? Pai, aqui estão teus filhos. Que o Espírito do Senhor a cada dia ensine o teu filho a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que o Espírito do Senhor ensine cada vez mais a tua filha a amar o seu esposo como a igreja rende a Cristo e é submissa a Ele. Se há algo, Pai,
que precisa ser alicerçado na rocha, talvez eles não tenham percebido, que o Espírito do Senhor ensine. E que cada vez mais o amor deles, o respeito, a confiança mútua seja renovada e aliançada pelo Senhor. E que cada dia esse casal possa ser uma referência para muitos lares e casais que precisarão ver a referência do Senhor e a referência de um amor, respeito e confiança no casamento. E eu profetizo que verão sobre a vida dos teus filhos. Por isso, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor em abundância sobre a vida deles. Cerca este casal numa redoma de fogo, coloque ele invisível aos olhos das trevas contra todo levante. Que cada vez mais esse casamento esteja alicerçado na rocha, porque a chuva vai cair, o vento, a tempestade virá, mas jamais será abalado, porque tem confiado o casamento ao Senhor, a tua palavra, alicerçando nessa rocha, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão José, minha irmã Marcela, que decidiram, Senhor, selar a aliança do casamento deles diante da igreja, diante do Senhor e diante da igreja. Obrigado por cada casal que aqui o Senhor trouxe para também ser ministrado por essa palavra, até mesmo por cada jovem, Senhor, que ainda não casou, cada pessoa que aqui está, que ainda não casou, mas já está sendo ministrado, tendo o privilégio de poder aprender para não errar, como talvez muitos de nós casais erramos porque não tivemos ainda o conhecimento da tua palavra. Que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana de bênção, de resposta, de vitória para cada um dos seus filhos. Guarde a saúde, guarde a casa, guarde a família, e que o Senhor cele aquilo que é a tua vontade, o teu propósito, o teu querer, em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, a nossa casa, a nossa família, hoje, para todo sempre. E a igreja diz: amém. Vamos em paz. Não vá embora sem dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, em nome de Jesus, amém?